ver aqui. Ixi, esse negócio aqui vai cair. Peraí. Pronto. Boa tarde a todos. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos o livro Nosso Lar, né? Vamos estudar o capítulo 23. Vamos ler uma página que eu escolhi, do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi foi a 68, que tem o título Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou? Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho. Júbilo é criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Acredita, permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o mínimo decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma com atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, por portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Deixa eu ver aqui. Então, Mestre Jesus, com essa página que nos faz refletir que a nossa vida continua do além-túmulo. Que possamos, Senhor, aqui nos preparar para dar essa continuidade da vida, com alegria, com equilíbrio. Pedimos, Senhor, teu amparo nesse momento, amparo da espiritualidade, que todos aqui nos rodeiam, em cada casa, que é um ponto de luz, que tudo que aqui vamos aprender, todos que precisam, receba, Senhor, dos teus ensinamentos, da alegria. E assim, Jesus, com essa alegria, damos por início o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Vamos lá.
Hoje a gente vai estudar o capítulo 33. Semana passada foi estudado o capítulo 32 com a Andréia, onde foi falado da ministra veneranda, né, que ele descreve um grande educandário, salões lindos, né, que lá é usado para a educação do espírito, e foi assim, a Andrea trabalhou ele bem, foi bem discutido. E hoje a gente vai dar continuidade em curiosas observações. O capítulo anterior era, deixa eu ver só o título para complementar. Notícias de Veneranda, que era a ministra, né, que a gente conheceu, trabalha sem parar, trabalha sem desânimo, e está, né, nos mostrando esses momentos bonitos que eles têm lá no nosso lar, né? Vamos lá. O nosso é Curiosas Observações. Aqui a gente vai falar, só para falar um pouquinho na introdução, que vai ter um socorro, né? Que os samaritanos vão à zona do umbral, aquela zona densa, e André é convidada a fazer observações, e ali ele já se prepara para receber esses espíritos que serão socorridos, né? A Tati vai... Esqueci de... Como eu uso o livro, esqueci de pedir para a Tati compartilhar. Vou esperar só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Já está todo mundo vendo? Tá desse tamanho, tá bom? Oi? Sim. Não, tá branco. Para mim tá branco. Ah, tá. Está escrito o título, Curiosas Observações. Isso. Eu abri aqui o meu PDF, eu estou vendo pelo meu PDF aqui direto, fica melhor para mim. Aí, Mas como eu estou tudo bem. lendo pelo livro... Pode ser um pouquinho Aí eu- maior, Tati, um pouquinho maior a letra. eu esqueci de pedir para ela compartilhar. Oh, Então, como eu estava falando, a André é convidada a fazer essas observações, né? E a Narcisa já está pronta para o trabalho, né? E aí a gente vai começando a ler o capítulo, e se vocês quiserem falar alguma coisa no decorrer da leitura, é só interromper, tá bom? Vamos lá. Curiosas observações. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmeras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui troncou que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim, caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nos de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem do sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e os filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo?
omitindo, contudo, qualquer notícia penitente ao meu antigo lar. Minha própria mãe me aconselhara a silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente e, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago, em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu um náufrago abandonado? Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo? Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em fioreiras de toda sorte. Em verdade, muito amara a companheira de luta e, sem dúvida, dispensara aos filhinhos ternuras incessantes, mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido, que atravessava um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede. Não pôde voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos estalavam-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontraram as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados de instabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de mim despertar a mente para estados mais altos. Torturava-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além pelos campos da cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Estaciando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Aqui eu vou dar uma paradinha para a gente fazer alguns comentários da primeira leitura, né? O que me chamou aqui a atenção, né, é que o André, quando estava caminhando para a espera da meia-noite, né, ele começou a fazer a reflexão íntima, que estava tudo passando. Por que não ter notícia dos filhos? Porque ele estava ali já observando tanta coisa e não poderia ter notícia dos filhos, da esposa, né? Aqui já identifiquei que o André começou a já entender, né, que a última encarnação dele, ele não, como ele fala,
ele não construiu os valores sólidos, né? Ele antes que pensava que talvez fosse injustiçado, ele viu que aqui na Terra a gente precisa estar construindo, né, esses valores para deixar como herança, né, verdadeira para os filhos, que são os bens espirituais. E, ao contrário, ele só pensava e dava valor à matéria, né, ao trabalho, né, e aos, como ele descreve aqui, aos as coisas inúteis, né? E aí ele começa a se sentir como que naufragou, né? Que ele perdeu aqui, né? A reencarnação, por ter dado só valor a esse. Porque se quando a gente faz essa uma outra construção, a construção dos bens espiritual, quando a gente chega no plano espiritual, a gente já é recebido, já pode ser recebido por familiares também. Mas aqui também, a ideia dele não ter notícia de Zé, da família, é que ele ainda não estava em condições para ver, né? Para ter notícia, como a gente já viu em outros capítulos, que às vezes não é possível pela nossa condição. E André, mesmo já estando há um tempo, já trabalhando, já tentando ganhar bônus horas para fazer essa visita, mesmo assim ele ainda não tinha condição. E a gente também não sabe se a família também tinha condição de ter notícias dele, né? Que como ele não construiu isso, como é que se diz? Esse bem, né, espiritual, ele não podia também ter essa certeza. Mas o que me chamou a atenção aqui é que o André já identifica que não há outros culpados, e sim nós mesmos, né? Somos nós que plantamos, somos nós que plantamos esse futuro, né? Isso já é bem legal, porque ele já não bota mais culpa em ninguém, sim a si mesmo. E o interessante é essa culpa não estacioná-lo, como ele está fazendo. Ele está trabalhando, ou então ele está observando para que possa servir melhor e assim despertando, não é isso? Alguém quer fazer uma colocação? Essa constatação que ele faz, Josi, Ah, para nós é muito útil, né? Porque ele chegou lá e a preocupação dele era a preocupação maior, né? Dele quando encarnado, era a preocupação maior, como a maioria de todos nós, né? Deixar a família bem, então, de criar uma estabilidade financeira, bababá, mas ninguém pensa que vai desencarnar ainda novo com filhos pequenos. A pessoa, não, eu vou construir um patrimônio que quando eu tiver velho, que eu morrer, vai ficar aí para os meus filhos, vai ficar aí para minha esposa. Mas ele esqueceu, como ele fala, de construir o patrimônio mais sólido, que era dar uma formação, né, para ele mesmo e para a família, né, de que a vida continua, de que para que esse entendimento fosse levado, tanto que a gente lendo o livro e quem vê o filme vê uma parte que os filhos, principalmente o mais, se eu não me engano, era o mais velho, o garoto ou do meio, não me lembro, que ele estava fazendo medicina, falou assim: a morte morreu, acabou. O filho dele era tão materialista quanto ele. Por quê? Porque ele não criou essa ideia, né, de uma imortalidade da alma, de um cultivo moral espiritual, e ele faz essa constatação. E acredito que para nós, né, nós aqui encarnados, não estou falando nós de espírita, mas de forma geral, quem lê o livro, e o nosso lá é um livro que ele é muito lido por não espíritas também, porque ele é um romance, prestar atenção nisso, que o principal patrimônio que a gente deixa para a nossa família é a construção moral, é a ideia de um Deus superior, de uma vida que do outro lado ela vai continuar, mas ela vai ser consequência da maneira como nós levamos a vida aqui, né? E tudo isso que não se pensa muito quando se está aqui encarnado. E ele faz essa constatação e traz para os encarnados. Se ele tivesse feito isso, talvez a tranquilidade dele em relação à família seria muito melhor.
E não era justamente por quê? Porque ele tinha uma série de dúvidas, né? Não era só a saudade que o martirizava, mas esse monte de dúvidas que ele tinha em relação ao que ele tinha realmente deixado para a família. Penso eu que o sentimento dele estivesse vibrando nessa faixa. Era isso. E ali ele já estava despertando exatamente, porque ele estava se questionando, mas ao mesmo tempo ele já tinha umas respostas diante do que ele estava vivenciando ali em nosso lar. E a resposta era que exatamente ele não deixou, né, esse valor sólido, né, que ele deixa isso bem claro, né, e que é muito legal ele trazer realmente isso para a gente, é muito importante para a gente mesmo, para que a gente possa estar fazendo essa autoanálise todos os dias, né? O que eu estou fazendo aqui mesmo, igual você falou, né? Eu estou realmente deixando, porque ainda é tempo, né? Ele está construindo lá para retornar, buscando, né, esse tempo, né, estudando, compreendendo lá para vir para cá. E a gente já pode fazer isso aqui. Mediante que a gente está estudando, a gente já entende que isso é uma verdade, né? Que isso é uma realidade. A vida continua, né? E ele não tinha despertado ainda aqui. Isso nos facilita muito, né? Para que a gente possa estar fazendo essa autoanálise. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Josi, e bem a fala do Celeno, essa parte do texto que a gente grifou, fala muito bem isso, né? Ele fala assim: quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Isso, que entra naquela que você colhe, né, exatamente o que você planta, né, que é aquela passagem, né, de Jesus, né, que não tem como ser diferente, não é isso? Então, eu acho que casa muito bem com o que o Marcos Sereno falou. E alguém mais quer fazer alguma colocação? Então, vou continuar lendo. Instantes depois, divisei ao longe dos... desculpa. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Parecia 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. 2 pés e 2 braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei, cabelos enraçados. Voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Eu fiquei assim, imaginando essa cena, né? O André no mundo espiritual, se assustando, né? Como se fosse um fantasma, né? E aí eu fiquei pensando a gente aqui, né? Quando a gente vê algo assim desse tipo, a gente corre realmente dizendo que é um fantasma, até a gente entendeu o que está acontecendo, né? E a Narcisa, né, que já tinha passado por isso, começa a explicar para ele. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aqueles personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria,
abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que o diferenciam de nós outros. Aqui ele está descrevendo, né, dois espíritos, né, que ao dormir, que são espíritos que trabalham no bem, que já trabalham em missão aqui na Terra, que vão, enquanto dorme, ao mundo espiritual, ajudar, né, nos socorros, né? E é legal ele falar sobre esse laço, né, que liga o espírito ao perispírito quando a gente está encarnado. Quando a gente, em outros estudos, né, a gente já estudou aqui, a gente entende como laços fluídicos, né? Que ao se romper, aí já denota que o espírito desencarna, né? Mas, enquanto está encarnado, ele serve para diferenciar quando a gente vai no mundo espiritual, identificar se somos encarnados ou não encarnados, ou desencarnados. Estou mostrando a figura, tá, Júlia? Aí essa figura que a Tati está mostrando, ele mostra bem, né? Agora imagina essa cena assim no mundo espiritual, o André vendo e sai correndo, né? Então, é normal se a gente visse aqui também se assustasse. Vamos lá ver. Então, vamos lá. Não se arreceie, portanto, os encarnados que conseguem atingir... Alguém quer falar? Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Como eu tinha falado, eles já trabalham aqui na Terra com missão, e para a gente ter, né, poder ir a esse lugar que lá é um umbral, uma área tão densa, é necessário que já tenha um preparo, né? E ele já tem esse preparo para ir lá e ajudar aos samaritanos também, estão lá desencarnados, a socorrer esses irmãos, né? Muito bonito isso, achei muito, muito lindo essa passagem, né? Quando ele está falando da importância, né? Da gente estar trabalhando em prol do outro, ajudando, socorrendo, né? E nos faz refletir aqui, quando a gente tiver oportunidade, sempre estar socorrendo, né, os necessitados. Não é preciso assim desencarnar ou ir a outras esferas para poder socorrer. Aqui na Terra nós podemos fazer isso, que é onde também construímos, né, essa base sólida para quando a gente retorna ao mundo espiritual, enfrentar, né, outros desafios com mais brandura, né, digamos assim. Então, vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos continuar. E encorajando-me, bondosamente acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. O samaritano não pode tardar. Elas precisavam estar lá no momento para ajudar, né, receber esses irmãos que estão sendo socorridos. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Obrigava-me ainda a enorme distância e os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Isso aqui já nos mostra que lá, mesmo na CISA, estando também trabalhando, socorrendo, tem coisas que nós não temos condições de saber, não precisa também, né? Então, é interessante como eles trabalham
com essa humildade, com essa simplicidade, com essa confiança, né, um com o outro, né? Muito legal. Cadê o Felipe? Então, peraí, só um pouquinho só, gente. Hein? Felipe? Não está aqui, não. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte, enluarado e observou. Lá vêm eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sobre a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Aqui também dei uma parada, porque assim, eu fiquei pensando, né, como Deus é bom. Os cães, assim, servem para meio que assustar o que eles estão dizendo aqui de monstros, pelo que nós já estamos estudando, quando espírito desencarnado, está com essa condição, aparentamos aparência de monstro, né? Devido à nossa condição mental daquele momento. Então, esses cães, eles servem para assustar, né? Assustar e para que não atrapalhe nesse socorro aos irmãos, aos espíritos que já estão prontos para ser socorridos. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, prescendidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves de corpo volumosos que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigia-se-me incontinente a Narcisa, perguntando: onde o aérobus não seria possível utilizar no umbral? Dizei-me que não indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na mesma equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelho de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Aqui me chamou a atenção o respeito com a condição dos irmãos ali em sofrimento, né? Esse aeróbis, ele certamente chegando no umbral, ele assustaria, ou então ele não conseguiria transitar por lá devido à densidade, né? E foi usado, né, esses muares, que são animais, né, que
que são mulas, né, são animais fortes que têm condições de fazer esse trajeto e não ferir a esses irmãos que lá estão nessa condição. Aqui me chamou a atenção o respeito, né, com o outro, né? E também a questão da densidade da matéria, que a gente já tem estudado, que conforme a gente vai se desmaterializando, a gente tem mais condições de estar em lugares mais elevados, né? Mas para isso é necessário que a gente é necessário diante da evolução da gente, né? Aí, para a Tati estar mostrando a imagem, né? Que eu esqueci de pedir para ela passar, que é dessas carruagens, né? E certamente essas carruagens elas eram conhecidas naquele lugar, e não impediria deles socorrer, e não era uma coisa assustadora, né? Igual que se fosse um aeróbis. E que se fosse os espíritos superiores, eles têm condições de fazer um outro tipo de carruagem, outro tipo de aparelho para locomover, mas com respeito aos irmãos, eles preferiam, ajudaria muito mais essa forma de carregar os irmãos, de trazer os irmãos, né? E as árvores, né? Me chamaram a atenção. Terrestre. Espera aí que eu me perdi um pouco. Eu acho que eu li até o... Vê para mim, Tati, até onde eu li, que eu me perdi aqui. Eu acho que você leu até a parte que fala assim, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Isso, ficou aí. Aí você vai começar, como assim? Perguntei surpreso. Não, já achei. É a colaboração dos animais. Achei aqui. Obrigada, Tati. Perdi aqui. Então, vamos lá. Eu já ia falar das árvores, mas está aqui bem embaixo as árvores, que também elas já estão mostrando naquela imagem que você passou, que essas árvores que a gente vai ler agora, que são íris viajores, eles servem para, como que eu vou dizer, sugar os miasmas, né, dos pensamentos desses espíritos que são obscuros ainda e que não são pensamentos bons. Então, eles servem primeiro para limpar, né, essa atmosfera dali. Então, vamos continuar aqui lendo. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam carga pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas árvores, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores. São excelentes auxiliares do samaritano, por devorarem as formas pensamentos odiosos e perversos, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. E é isso, né, que eu já falei, essas árvores, elas são de suma importância nesses socorros, que elas ajudam muito a sugar, né, esses pensamentos, essas ondas mentais, né, bem densas, né, como ele descreve aqui. E os cães, como a gente já tinha falado, eles facilitam o trabalho. Ninguém quer chegar perto de cão feroz, todo mundo corre, né? Imagina lá no umbral, eles não chegam perto. Então, a gente vê que toda a criação divina, ela trabalha, né? E que a gente, assim, quanto a gente é abençoado de ter, né?
essas criaturas assim nos ajudando. Por isso a importância do respeito, né, com os animais, do respeito com a natureza, do respeito com todos, com toda a criação divina, né? Isso é importante. A gente já está trabalhando isso, e quando a gente está falando desses, quando o André fala sobre essa perna, que é da vida, da continuação da vida, a gente nos chamar a atenção para que a gente possa estar implantando isso nos pequenos, né? Desse respeito, desse cuidar de toda a criação divina, né? Que toda ela é importante na nossa vida, né? Toda ela tem a sua função, né? Está tudo encaixado, está tudo organizado, né? E agora a gente vai partir. Vinha agora mais próxima a caravana. Aí a caravana já está chegando, né? Nas câmaras de retificação, no nosso lar. Aí Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas no momento o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação, e distribuindo ordens e serviços aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito, né? Aqui nessa fala, Narcisa fala para o André que há lugares para estudar sobre essas árvores, sobre tudo como funciona lá em nosso. A gente vê a importância, né, de estar conhecendo, de estar buscando, de estar estudando, porque só através do estudo é que podemos compreender tanto aqui como funciona a vida aqui na Terra, e assim quando chegamos ao mundo espiritual, né? Que chegando lá continuamos estudando para poder assim atender, né, melhor, para poder trabalhar, é necessário se aperfeiçoar. E assim acabou a leitura, eu vou passar a palavra agora para vocês falarem quais os pontos que chamou a atenção na leitura. Deixa eu ver aqui. Posso falar? Pode. É interessante, só quando ele conclui aí que a Narcisa, né, já chama a atenção. Claro que o André estava cheio de vontade de perguntar, de aprender tudo, mas sempre se destaca nas obras do André Luiz essa disciplina existente para não perderem o foco. Várias outras obras trazidas, né, dessa informação no mundo espiritual, o André diz isso. Ele vai fazer pergunta, e aí o instrutor diz que não é naquele momento, né? Agora mesmo a Narcisa diz, olha, depois você vai perguntar em tal lugar, vai se informar, mas agora vamos para o trabalho. E como que é a diferença, que aqui a gente sai mudando o nosso foco. Tem o outro livro, Libertação, que deixa isso bem claro. Tem no Missionários também, são vários, mas lembrando agora, o Gúbio, o Eloy e o André Luiz estão indo para uma determinada missão, estão atravessando também uma área bastante densa de sombras, de muitos sofrimentos. E eles ouvem pedidos de socorro, gemidos, mas ele não se detém ali naquele momento para socorrer aqueles dali. Inclusive, o André, em um determinado momento, questiona, o Rúbio, que é o instrutor dessa obra, diz, não,
nós vamos chegar onde nós temos que chegar, porque tem uma missão a ser cumprida, tem aquela tarefa naquele momento, precisa se manter o foco, porque sofrimento e dores vai encontrar em vários momentos, mas aqui a gente está com o objetivo tal. Isso me chama muito a atenção em toda a obra do André. Acho que era só isso que eu queria pontuar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu gostaria, sim, antes de mais nada, boa tarde a todos, obrigado Oi, Luciana. Boa tarde. pelo estudo, boa tarde, Josi, muito bom, mais uma vez. Entrei um pouco mais tarde devido ao compromisso de trabalho, mas o que eu consegui pegar de tudo que mais me saltou aos olhos foi um aspecto muito interessante em relação à questão do uso dos animais no plano espiritual, né? Especialmente quase no finalzinho do capítulo, né, quando o André fala sobre as ibis, né, ou os ibis, acredito que seja feminino, viajores, que são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas. Tá? Esse processo ele se dá no plano espiritual, como nós sabemos, está claro, né, no capítulo 33. Porém, há muitos anos atrás, uma parenta nossa, prima, inclusive através dela que eu ingressei na doutrina, uma bela tarde conversando, ela me falou justamente sobre essas aves. E ela trouxe uma informação bastante interessante acerca desses animais, né, que devoram essas formas mentais odiosas e perversas, que não se dá só no plano espiritual. As nossas formas de pensamento também, que são negativas, de uma certa forma, e segundo ela própria me narrou naquela época, também são devoradas por essas mesmas aves, né? Essas ibis. Né, Raquel? Então, está concordando na sua cabeça. Eu concordei, surpresa, mas eu não sabia. Sim, sim. Ela já tinha muito tempo, né, de estudo, de prática, inclusive, e ela uma tarde me falou: Luciano, você sabia que no plano espiritual existe uma espécie de ave que devora os nossos pensamentos negativos, os nossos, não os dos desencarnados. Então, aqui, a gente, por analogia, acaba estabelecendo uma linha de raciocínio que faz com que a gente conclua que também o que nós pensamos não fica disperso no plano espiritual, no plano astral. Né? Isso, segundo ela me contou, e eu fiquei impressionadíssimo na época, é que também que nós produzimos mentalmente, de forma negativa, também são, né, esses elementos, essas formas de pensamento, que não são positivas, elas também são digeridas, né, elas são devoradas ou absorvidas por essas mesmas aves. Ou, talvez, algum animal, alguma ave semelhante a essas ibis viajores. Era isso que eu gostaria de colocar. Obrigado. Congelou? Não, eu estou te ouvindo perfeitamente. Eu estava aqui raciocinando sobre isso, pela questão de que, assim, como o plano espiritual utiliza isso, não é? Um animal ruim, né? E Para Júlio congelou. Vai, continua você, Marcos Heleno. Eu estava pensando aqui, como o plano espiritual utiliza isso, poderia ser que fosse assim, em vez de utilizar desses animais do plano espiritual, serem irmãos nossos, né? de um poder magnético maior para destruir isso. Mas se pode usar o animal, né? De uma forma útil, e talvez também, porque, veja bem, esses espíritos que estão lá, ali naquela zona azul brasileira, o que eles trabalham? Eles trabalham com a questão de assustar também, de amedrontar, de atacar. E aí vem o animalzinho, né? Ele fala no início que
os cães iam lá, latindo, brincando, mas já aquela barulhada dos cães já começa a dar uma despertada neles lá, uma assustada. E quando eles chegam próximo, que eles latem, que eles rosnam, que é o que o cão faz, né? Fazendo um paralelo com o nosso cãozinho aqui na Terra. Se você passa no portão de uma casa, o cão, às vezes, ele não é um cão que morde, mas ele está ali no território dele, ele rosna, ele late, você já se afasta do muro, porque você não sabe se ele vai morder ou não. Então, lá no plano espiritual, também deve acontecer isso. Quer dizer, esses espíritos eles já tomam um choque ali, e eu acho que é uma energia assim, que, se fosse feita por espíritos, né, humanos, ia ser um desperdício de energia à toa. Pode-se utilizar o animal para fazer isso, utiliza-se o animal para fazer isso. E dessa maneira, se contém o ataque desses espíritos que estão ali, que poderiam tentar atacar a caravana de uma outra forma, e eles já vão ficar ressabiados com os animais, vão ficar na dele. E também por que ficar utilizando muito material energético se tem esses animais que consomem essas formas de pensamentos? Quer dizer, tudo é aproveitado. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar direitinho, mas eu quero chamar a atenção para isso, que em tudo no plano espiritual, os espíritos superiores trabalham tudo pelo melhor aproveitamento possível, né? E pela economia da energia do espírito humano, para usar nas coisas realmente mais importantes, onde elas são mais necessárias. Eu entendo que seja assim. Acho que era isso que eu queria comentar. E com muito respeito, né, Marco Celeno? Tem muito isso, essa colocação que a Josi fez. Então, poderia ir lá com uma coisa mais... referir também a sensibilidade. Isso no Memórias de um Suicida, também eles fazem o socorro como se fosse em diligências, assim, aquelas diligências antigas, né, que a gente via nos filmes, nas carruagens, ou as diligências nos filmes de faroeste, também tem uma descrição parecida também, né? Com esse respeito. Eu queria saber se as aves, Luciano, elas são aqui no plano material, não. Elas absorvem no plano espiritual, é isso? Exatamente. As nossas energias deletérias, né, produzidas pelo pensamento, pelo sentimento, elas se espargem, né? Elas se espalham pelo ambiente. E as aves estão no plano espiritual, e aí absorvem, devoram. Sim. Tá. Eu estabeleci uma analogia, né, entre a fala do Isso, André... tá, entendi agora. Sim. Agora, a colocação do Marco também é bastante pertinente, porque nós temos aqui os nossos amigos animais, né, os nossos irmãos menores, eles também têm essa capacidade de absorção, né? O gato, inclusive, é um desses animais que captam energia, né? Como o cachorro também. As aves, plantas também têm essa capacidade, né, de absorver a energia do ambiente, tanto negativa como positiva, deletérias. E também as positivas, né? Basta a gente conversar com uma plantinha que ela cresce mais rápido, floresce mais rápido, né? Tudo é energia que nós produzimos. E ressalta a importância da natureza e do homem interagindo continuamente, né? E o respeito que a gente deve ter a todo esse sistema. Perfeito. Né? Precisamos dela para viver, de toda essa criação, né? Então, também me chamou a atenção sobre os irmãos encarnados que vão no desdobramento auxiliar, né? Aí a gente fica pensando, a gente viu que para eles fazer esse tipo de socorro, eles são mais elevados, já têm uma bagagem, tanto aqui na Terra também, né? Aqui no encarnados. Mas é a gente, né? Me fez refletir. Nós podemos não fazer um trabalho assim grandioso, mas quando a gente vai dormir, que se prepara e se dispõe a ajudar, nós somos aproveitados aonde a nossa condição permite, né? Por isso, assim, vários estudos
a importância da gente se preparar para dormir. A comida precisa ser um pouco mais leve, os pensamentos, o que vamos ver antes de dormir. Porque se a gente tem essa vontade, a gente é aproveitado quando a gente dorme para ajudar, porque como a gente está vendo no decorrer do livro todo, há muito trabalho para ser feito, né? E os trabalhadores, como o Narciso já falou, são poucos, né? Então, a gente não está aqui estudando à toa, né? Esse conhecimento, ele é para ser vivenciado, né? E ele é só vivenciado através do trabalho. Por isso a necessidade da gente ler, da gente estudar, mas da gente querer ter essa vontade de se modificar, porque também a gente só pode fazer esses trabalhos tentando se modificar também, né? Porque não tem como ajudar de outra forma, né? A gente está vendo ali o André, quando eu estava estudando, né, eu fiquei pensando, ele no início, ele estava se questionando por que ele estava sendo aproveitado para tantas coisas, e não podia ter notícia da família, né? Mas agora, quando a gente pega as obras dele para ler, para estudar, a gente entende o porquê do aproveitamento. Ele precisou passar por todos os processos para poder trazer para a gente e ajudar. Claro, ele não tinha uma elevação moral ao desencarnar, mas ele tinha ele era um espírito altamente inteligente. Isso a gente percebe. Ele é observador, ele pega as coisas muito rápido, ele busca, ele logo entende. E quantas obras ele não deixou para a gente estar aqui, né, estudando através do Chico Xavier? Então, isso vale para a gente estar refletindo. Eu não posso fazer um trabalho grande, eu não posso ir como esses samaritanos, como esses espíritos nobres foram, mas eu posso fazer o que eu, na minha condição, um trabalho diante da minha condição. E como a gente está vendo, tudo na lei é aproveitado na criação divina. Todos podemos trabalhar, né? Isso é o que ficou, assim, para mim, desse capítulo de hoje, da importância da gente realmente estar interiorizando, né? Interiorizando. A gente se percebe, o André, que ele precisou pensar, ele precisou ficar com seus próprios pensamentos enquanto esperava. É exatamente o que a gente precisa, né, estar fazendo. A gente segue aquele conselho do Santo Agostinho, quando ele nos fala que todas as noites fazer uma retrospectiva da nossa vida, do nosso dia, né? Todas as noites do nosso dia, para que amanhã possamos fazer diferente, é um conselho muito importante para a gente, né, estar vivenciando, estar praticando, né? Então, foi isso que eu pensei de todo esse capítulo, né, do esforço do André. Essa fala da Josi me fez lembrar uma coisa que eu queria falar ontem, mas acabou que ontem também não surgiu a oportunidade, e é uma pena que hoje a Sheila não esteja aqui, porque anteontem, né, a Sheila falou daquela experiência que ela tem de quando vai fazer o culto no lar e começa a ver coisas, o espírito começa a perturbar ela e tal. E aí eu falei, não só eu, mas outras pessoas falaram, conversaram com ela para insistir, explicaram algumas coisas. O que aconteceu? Quando foi de noite, né, na noite de anteontem para ontem, eu fiz as minhas preces, como sempre, deitei para dormir. E apaguei muito rápido. Dormi muito rapidinho. Não é comum eu dormir tão rápido assim, não. Eu sempre levo um tempinho dormindo. Logo que eu dormi, eu me senti, né, ciente de mim, mas eu me senti assim, sendo que empurrado para um lado, empurrado para o outro, me jogavam para cima, me jogavam para baixo. E aí eu comecei a orar, consciente que eu não via os espíritos, mas comecei a orar. E eu pedi a Deus que eu queria, como eu peço sempre em todas as minhas orações. Olha, eu quero continuar aqui, o
o meu sono do corpo físico, aproveitar para poder fazer aprendizado, fazer estudo, fazer trabalho no plano espiritual. Pai do céu, faz com que eles me soltem aqui para eu poder ajudar, bababá. E aquilo não estava dando muito resultado, que eles estavam me sacudindo para lá, sacudindo para cá, e não deixavam sair. Eu queria sair, era como se estivessem me cercando, empurrando para um lado, empurrando para o outro. Aí jogava para o alto. Aí eu parei assim e falei assim, olha, gente, então é o seguinte, se a ideia de vocês é me assustar, pode parar que vocês não estão me assustando. Aliás, esse negócio de subir e descer está até gostoso. Eu estou achando um balanço muito legal. Só que eu queria trabalhar, não dá para deixar eu trabalhar. Gente, na mesma hora parou, e aí eu acordei, orei de novo, deitei e dormi, e aí não aconteceu mais nada. Quer dizer, provavelmente eu saí para o meu sono normal. Então, essa questão de tudo que a Josi comentou agora me fez lembrar disso. Quer dizer, a nossa postura de encarnados também, no nosso conhecimento e no nosso preparo para quando a gente vai dormir, né, é muito importante, para que a gente também não fique sendo joguete de espíritos sofredores, né? E essa questão de quando a gente fala uma coisa, a gente pode saber que a gente vai ser testado. Porque eu falei um negócio para a Sheila de tarde, e eu acho que aquilo eles estavam ouvindo pela ali. Ah, vai ser assim? Então vamos ver. E na hora que eu fui dormir, tentaram fazer comigo a baguncinha deles. Então, quer dizer, se a gente fala sem propriedade do que a gente está realmente fazendo, a gente acaba atraindo aquilo e depois pegando uma carguinha negativa sem a gente saber. Então, é bom que a gente reflita bem, pense bem e fale com propriedade no que a gente realmente está fazendo, o que está tentando fazer. E eu estou realmente tentando fazer isso, né? Toda noite eu pego lá minhas orações, pego o meu evangelho, leio. Tem noites que eu, sinceramente, não consigo ler o evangelho, estou tão cansado, mas eu faço as minhas orações, deito, durmo e peço toda noite para poder ir acompanhado dos bons amigos para fazer um estudo e um aprendizado lá enquanto o corpo descansa. E, provavelmente, né, quem sabe a gente não é utilizado aí nessas andanças aí pelo nosso fluido ainda materializado, dessas equipes que vão em socorro em zonas umbralinas, para que a gente possa lá auxiliar também esses irmãos. Talvez na comunicação, talvez no transporte para eles para a colônia, não sei em que a gente possa ser utilizado, mas é sabido que a gente está aí encharcado de fluido animalizado no corpo perispirítico, quando a gente vai dormir. Então, a gente, com a nossa boa vontade e o nosso conhecimento, a gente está em condição de deve estar em condição de ser utilizado também pelo plano espiritual superior para o auxílio dos nossos irmãos. Eu me lembrei disso. Pena que a Sheila não está aí para escutar a coisa mais gostosa, sabe? Ficaram me sacudindo para lá, sacudindo para cá. Falei, tá bom, a brincadeira tá boa, mas eu preciso trabalhar, não dá para deixar eu trabalhar. E aí parou. É isso. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Luciano, Tati, Dona Raquel. Não, Josi, eu peguei o bonde andando, então não vou falar com propriedade, eu agradeço. Fica para uma outra ocasião. Está com medo da sono? Então, tá bom. Dona Eliane, alguma coisa? Alguma colocação? Não? Então tá, então eu acho que podemos encerrar, né? Então, deixa eu ver aqui. Marcos Celeno, de você fazer a prece. Pode fazer, por favor? Sim, posso. Obrigada. Então, vamos buscar entrar em comunhão com os nossos amigos do plano maior, pacificar nossos corações, para que possamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos alegremente, em nome do Mestre Jesus, para uma tarde de aprendizado, de emanações fluídicas positivas. Enfim, Senhor,
ao decorrer dessa semana, possamos continuar fazendo os nossos estudos e, com esses estudos constantes, tem sido maravilhoso, Senhor, porque temos tido oportunidades maiores de observar a nós mesmos, de nos pegar nas situações em que vivemos e tentar colocar em prática o que aqui estamos aprendendo. Que esses estudos possam continuar, que nos auxiliam a nos policiar a nós mesmos, fazer o que tu nos ensinaste, vigiar antes de orar, e aprender que o vigiar é íntimo de cada um, tomar consciência de si próprio, entender que somos parte integrante desse mundo, desse universo, dessa coisa maior planejada por Deus, e que estamos destinados à perfeição possível e relativa a que o Filho de Deus é, por Ele próprio, destinado. E sejamos todos, Senhor, sempre unidos, e que dessa nossa união possam aparecer frutos de paz, de luz e amor a serem irradiados à nossa volta, pelas comunidades onde estamos, pelo nosso país, enfim, pela humanidade inteira. Possamos nós sermos, como disse e pediu o nosso irmão maior Francisco, também a algum momento instrumentos da vossa paz. E que possamos, assim, estar nos situando na vida como candidatos a trabalhadores efetivos da tua seara. Se conosco, Senhor, ampara-nos, anima-nos com teu amor, para que possamos, animados por ti, elevarmos cada vez mais a nossa cota de trabalho em teu nome. Que a tua paz e o teu amor estejam conosco e te rogamos permissão para, assim, dar por encerrado os nossos estudos da tarde de hoje. Muito obrigado. O teu amor nos siga hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.